Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, irmãos e irmãs da Rádio Web Cristo Consolador, para mais um programa Refletindo com Jesus. E é muito interessante que todos os dias, 18 horas, inúmeras pessoas estão aqui trazendo um tema e sempre refletindo à luz do nosso Cristo Consolador. Hoje falaremos, intitulados O Grande Tesouro para a Iluminação do Mundo. Paulo Silva, e vamos à nossa prece. Pai amado, Cristo Jesus, gestores da Web Cristo Consolador, que nós possamos transmitir o melhor para os nossos espectadores, ouvintes. Que esse estudo seja feito no ambiente que possa proporcionar uma melhor compreensão dos ditos de Jesus, que já foram há 2024 anos, praticamente. Então, vamos ao nosso a nossa fala. Graças a Deus. Pois bem, amigos, hoje nós vamos falar do texto número 22 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. O tema é a mulher e a ressurreição. E é muito interessante como esse tema é atual e como Jesus trata desse tema. Pois bem, as águas alegres do Tiberíades, onde estava Jesus, a barca de Simão, que conduzia o nosso Senhor, atingiu a praia. Mas Simão andava preocupado e perguntou, e o mestre, que conhecia os seus pensamentos, perguntou o que estava vendo. Surpreendido pela palavra do Senhor, Pedro, com um gesto, deu a perceber os seus receios. Ele tinha severa dificuldade em esquecer a lei antiga. Como nós, né? Como nós. E ele pergunta para o mestre a seguinte questão: Mestre, a lei que nos manda lapidar a mulher
que perverteu a sua existência. Ele estava falando da lei mosaica que mandava, o que era lapidar? Lapidar é tirar pedra, né? Na mulher que fosse pega em adultério, na mulher que fosse considerada ali em estado de erro, vamos colocar assim. Certa vez eu escutava a palestra, uma determinada palestra, e abordava aquela questão, né, da pecadora arrependida, e que a lei, nós enxergamos somente um culpado, a mulher que adultera, mas não vemos o adúltero. Não vemos porque é necessário duas pessoas. Então, por que se jogava pedra na mulher e o homem que a perverteu escapava sem problemas? E mestre falou o seguinte para Simão: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesma, é um homem que lhe destrói a vida. Então, Simão quis argumentar com o mestre, falando: mas, mestre, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Temos que observar os nossos costumes. Senhor, eu temo por vós. Por que estamos acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberiades? E aí cabe a nós, às vezes, travestido de juiz, hoje, apontamos o nosso dedo para o próximo e falamos assim, ou pensamos, ou agimos. Aquele que não tem determinado status é um homem de má vida. Não é um homem bom. Olha só que hoje se diz ainda, se ressuscita aquele que é um homem bom. Na Idade Média, somente os homens considerados bons lêem o Evangelho em latim e em grego. As mulheres não podiam manusear o Evangelho. Duvidam? Pega um livro de Santa Teresa de Jesus, o livro da vida, e vocês vão encontrar essas seguintes afirmações. Então, como isso se reflete no dia de hoje, nos cenas do feminicídio, nos crimes que antigamente se matava a mulher, em crimes contra a honra. Mas que honra? Que honra é essa? E o criminoso escapava. Como esses costumes, olha, isso não está, isso aí é de, eu tenho 60, de 40 anos atrás. Gente. Pegamos hoje em inúmeras estatísticas de trabalho, vocês devem ter pensado estatísticas criminais, né? A gente pode falar. Quem está mais na cadeia hoje em dia, homem ou mulher? É o homem. Quem ganha menos em relação ao mercado de trabalho? É a mulher. Quem tem mais tarefas? É a mulher, que tem 2, 3 tarefas. Quer dizer, tem o trabalho, tem casa,
tem que cuidar do marido, cuidar dos filhos, trabalhar, cuidar de si, cuidar dos pais. Enfim, é uma imensidão de coisas que, aos pouquinhos, bastante lentamente, isso vem alterando. Eu me lembro antigamente que eu escutava assim: o homem não podia lavar nem o prato. Parecia que era um costume. A mulher, o homem chegava, sentava-se à mesa, a mulher o servia, ele era o primeiro, se ele não comesse, ninguém poderia comer, e depois ele ficava ali na mesa, ou ia ver alguma coisa, televisão, ler seu jornal, e a mulher recolhia os pratos, lavava. Não havia ajuda nenhuma dentro do lar, como se fossem papéis pré-fixados. Isso me lembro da minha infância. Então, voltando aqui a esse pensamento, Jesus respondeu a Pedro o seguinte: olha, Pedro, não temas por mim, não, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade. Aqui Jesus já falava que ele cumpria a vontade do Pai. Eu não tenho outra vontade a não ser em cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Aí já entra mais uma pontuação para nós, conosco, né? Estamos cumprindo a vontade do Pai? A vontade correta. Vamos para a vontade correta. Né? Acordar, eu sonhei ter sonhado que Jesus, o Cristo, pediu isso. Justamente isso é mesclado pela vontade humana. Eu escuto o Espírito falar que é assim e assado. Geralmente, às vezes, o Espírito nem falou, nem manifestou nenhuma vontade. Eu estou colocando a minha vontade. Mas, uma vez que a gente pode interiorizar nossa vontade, tentar chegar naquilo que o Mestre nos propõe diariamente. E é isso. E avançando, né? Jesus esclarece para Pedro que a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Olha só, ele já esclarece: pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Então, Jesus já estava apontando aí um certo conflito da lei, né? E o ensino, Jesus esclarece, é o cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Então, você pode culpar a fonte quando o animal se polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, seja pela expressão da sua ignorância, seja pela dos seus sofrimentos. O homem, e ele diz a seguinte sentença, que eu acho que é bastante interessante para a nossa reflexão: o homem sempre é fraco e a mulher sempre sofredora. Então, ambos os gêneros de expressão do espírito fisicamente nesse plano, ambos gêneros principais, que a gente pode dizer assim, né? O homem é sempre fraco e a mulher é sempre a sofredora. Se a gente for colocar isso, pegar isso, colocar no mundo de hoje, será que está muito longe daquilo que Jesus proferiu? Mas Pedro recebeu essa exortação com um brilho novo nos olhos. Então ele pergunta assim para o mestre: mestre, a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? E Jesus esclarece que um e o outro são iguais perante Deus. Mas precisa se considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Porque ela, de uma certa forma, avançou mais que o seu companheiro na estrada do sentimento. E por isso está mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas
mensagens. Então, Jesus já está esclarecendo a Pedro que, de uma certa forma, a mulher mais sensível, dada pelas suas vastas existências pretéritas, a receber, a estar melhor sintonizada, que nós sabemos que a dor, ela faz com que o espírito se aperfeiçoe, se fique mais formoso. Então, a mulher ocorre com aqueles espíritos que se expressam no gênero feminino. Então, por quê? Ele consegue transmitir e se acercar por sintonia desses espíritos. E a gente pode perceber, não estamos muito longe, e em todas as igrejas, seja de que expressão religiosa, poderemos observar que a maior parte é composta de mulheres. A gente pode ver assim, há um número significativo de espíritos femininos nas imensas expressões religiosas da vida. Então, ela e, gente, ele esclarece que na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais, mas todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos e exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Esquecemos, né? E isso é uma verdade, porque muitas das vezes essas encarnações elas se dão em, não existe nessa existência, como a gente pode dizer, uma ali a vida, a vaidade, não. As existências obscuras, às vezes, são os melhores momentos para que nós possamos alavancar, enrijecer certos aspectos dos nossos espíritos que necessitam se tornar, se aperfeiçoar, se tornar melhor. Então, e isso muitas das vezes se passa no silêncio, no sofrimento, numa vida obscura. Então, Deus, Simão, passa ignorando todas as. Olha só, mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano. E nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo amor. E é realmente essa verdade, porque, veja bem, Deus nos proporciona inúmeros cenários para que inúmeros espíritos como nós possamos nos aperfeiçoar, mas ele não está batendo no peito dizendo fui eu que fiz. Se você já é dotado de um certo sentimento, de um certo grau, você pode olhar para o céu, você pode olhar para a lua, para os astros, para a natureza e perceber que a vontade de Deus está ali imanente, que ele funciona automaticamente. Vamos, e Pedro reconhece que o que Deus, Jesus termina essa parte, diz o seguinte: e será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no seu esforço de iluminar o mundo. Então, Pedro escutou isso antes, né, daquele sacrifício, né, antes de Jesus ser levado ao Gólgota e sofrer e padecer. E mesmo assim, lá no futuro a gente percebe quando ele
recebe Maria de Magdala, que foi um texto que nós acho que levamos dois. Ele é tão sublime que eu tive que dividir em 2 semanas, 2 exposições. Ele não recebeu Maria de Magdala depois que Jesus se foi. Ele ainda mantinha dentro de si. Nós vamos ver ali no romance Paulo e Estevão, essa coube a Pedro ser o pilar do cristianismo, tal como Jesus já havia predito. Do doloroso drama do Calvário, uma situação de dúvida reinava entre os apóstolos. Todos eles praticamente haviam vacilado na hora extrema. Nós sabemos que Judas o traiu Jesus, os outros apóstolos ficaram com medo de ser identificado ali e ser crucificado, mas a gente sabe que eles foram mais tarde fortalecidos, eles adquiriram a necessária sustentação para passar pelo sacrifício, que praticamente todos eles sofreram, foram. Mas, naquela hora, o raciocínio deles não conseguia acompanhar bastante tempo para se fortalecer, para poder exemplificar. Mas naquela hora, o raciocínio não conseguia compreender a finalidade do sacrifício de Jesus, como nós também ainda não conseguimos surpreender. Então, Jesus, né, já em espírito, observava isso tudo, observava que ele, que a lembrança do Messias ficou relegada ao plano inferior, esquecida, né, pela na sua porque ele tinha sido crucificado entre 2 criminosos. Isso era um simbolismo, né? Ele tinha sido submetido ao ridículo, à zombaria, que o poder do Messias, que até hoje eles acham que uma vertente acha religiosa acha que o Messias ainda não veio que ser libertar Israel, ser general dos seus exércitos, vir em toda a sua glória, né? Que não deveria ter se submetido e ser sacrificado junto aos mais vis ladrões, segundo o pensamento deles. Então, eles não compreendiam. E Jesus, no seu ministério, sempre falou que vinha servir, que o maior dentre os homens é aquele, o servidor. Eles não tinham ainda a fé ardente, o ardente amor para vencer os abismos de sobre a terra e o céu. Então, todos os companheiros se deixaram abater pelas ideias negativas. Então, a ex-pecadora de Magdala, naquele passado 48 horas, se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria, ainda uma vez, segundo o texto, aromatizar aquelas mãos inertes e frias, ainda uma vez, queria contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor
E só o amor pode realizar, não encontrar o corpo do bem-amado Jesus. Já ia se retirar, entristecida, para dar ciência aos seus companheiros, quando uma voz a chamou. Ela se supôs admoeiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre. Ele contemplava o inovidável sorriso, no suave transporte do afeto, como fazia nas pregações do Tiberíades. Porém, com gestos de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai, que estás no céu. Essa passagem é magnífica. E ela instintivamente se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre, e assim a gente começa a ver que foi ela a que todos consideravam pecadora, não merecedora, no olhar digno dos homens bons, foi a primeira que viu Jesus. Então, ela foi a portadora dessa mensagem e Jesus apareceu depois para novamente ali no caminho de Emaús para os dois discípulos e eles não reconheceram. Então, o mestre já começava, após o sacrifício, a andar pela terra. E assim a gente começa a perceber como a fé é construída no coração dos homens e das mulheres. Aqui, geralmente, aqueles que se expressam no gênero feminino sofrem mais, mas a dor aformoseia o espírito. Basicamente, é isso que se encerra este texto aqui do livro Boa Nova. E ele termina com a seguinte frase: onde está o sábio da... E assim a gente pode encerrar essa fala, né, saudando Luana nesses primeiros dias, mas também olhar para dentro de nós, observar quem somos nós. Será que nós estamos caminhando com Cristo? Será que já sentimos as suas divinas alegrias num dever bem cumprido, num trabalho em prol dos nossos semelhantes, no olhar mais caridoso, num pensamento sem julgar o outro ou a outra, quer que seja? Será que nós estamos olhando para dentro de nós e falando: Jesus, estou aqui e eu quero fazer a sua vontade? Então, ainda estamos caminhando, aprendendo e ressaltando que Maria de Magdala conseguiu compreender. E é um exemplo para a nossa vida. Os apóstolos também, porque eles levaram um tempo para compreender, mas ainda nesse plano terrestre. E nós, que já somos portadores de todas as verdades do Espiritismo, temos conhecimentos, estudamos, onde estamos nós? Eu encerro esse texto e deixando essa pergunta para que nós possamos responder. Onde estou eu com os ensinamentos do Cristo? Muita paz, excelente 2024. Graças.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.